Mais um vídeo de Dragon Ball, e se é vídeo de Dragon Ball, eu não posso deixar de recomendar para vocês o canal Piccolo Neto. Um dos meus canais, na verdade o meu canal favorito de Dragon Ball hoje em dia, em que inclusive eu mesmo faço várias participações na série do Piccolo Neto, que é uma série da fanfic criada pelo próprio. E eu ainda dublo Kuririn, cara, um dos personagens mais fodas da história dos personagens. E o vídeo de hoje ainda é sobre o próprio Piccolo, ou seja, tá tudo conectado. Coincidência? Acho que não. Na verdade, não é exatamente sobre o Piccolo, é sobre algo que aconteceu no Dragon Ball Super já faz um certo tempinho até, já faz bastante tempo na verdade, e que eu considero inaceitável. Na verdade, eu acho meio absurdo, e eu nunca vi ninguém comentando sobre o que eu vou falar aqui, o que talvez signifique que só eu seja maluco mesmo, e o que aconteceu no anime tá certo. Mas vamos analisar para descobrir exatamente isso. E do que eu tô falando exatamente? Da luta do Piccolo contra o Frost no torneio do Champa, não é no torneio do poder. Essa talvez seja a saga de fato menos memorável do Dragon Ball Super. Não porque ela é ruim exatamente, nem porque não foi hypada na época, mas é porque o resto do Dragon Ball Super é nada mais ou menos do que o Goku Black e depois o torneio do poder, que eu não preciso dizer pra vocês que com certeza é maior. E antes disso tem a saga do Bills e da ressurreição do Freeza. E querendo ou não, são sagas maiores, até por terem ganhado filme, vierem de um filme e tudo mais. Mas afinal, qual que é o meu problema com essa luta em específico nessa saga? Bom, vamos lá, o meu problema é que simplesmente tratam o Piccolo como se ele não fosse um nada. E parece que ignoram muita coisa do próprio Dragon Ball. Eu percebi isso na época que eu assisti, lá em meados de 2016, eu acho, talvez 17, enfim. E eu não fui ver como é que isso se desenrolou no mangá. Talvez eu até devesse, na verdade. Pausa no vídeo aqui pra eu ir lá conferir o que aconteceu no mangá. Ok, mangá lido. E eu fui até rever os episódios no anime também, pra ver se eu não ia falar nenhuma besteira. E meu Deus do céu, que animaçãozinha ruim de Dragon Ball Super. Às vezes eu esqueço disso. Mas beleza, apesar das lutas serem bem diferentes, da arena ser completamente diferente de si, o desenrolar e a base, o que me irritou, continua no mangá. Então vamos aí falar finalmente sobre o que é e explicar isso aí. Você pode até assistir inclusive o resumo que o próprio Piccolo Neto fez, porque ele inclusive fez comparações entre o mangá e o anime durante o resumo. Mas enfim, agora vamos finalmente falar do Piccolo versus o Frost, por quê? Durante toda a luta contra o Goku e também depois contra o Vegeta, tanto no mangá quanto no anime, a gente pode perceber que o nível do Frost está bem abaixo dos dois. Ou seja, tá bem abaixo também do poder do Freeza no universo 7, do Freeza dourado no caso. Mais uma vez, tanto no mangá quanto no anime, o Goku fala pro Piccolo, quando o Piccolo vai lutar contra o Frost, que ele não tem a menor chance de vitória contra o próprio. Na verdade, ele até fala que a função do Piccolo é diminuir a energia e estamina do Frost durante a luta, pra ficar um pouco mais fácil quando o Vegeta fosse lutar. Primeiro que o Vegeta nem precisaria disso, né, mas beleza. Eu admito que eu preferia a luta do Piccolo contra o Frost no anime. E bom, vamos lá, até faz sentido o Piccolo ter que ser mais fraco nessa luta por todo o contexto e tudo que tinha que acontecer depois realmente acontecer, com o Vegeta humilhando o Frost e tal. Mas não precisava mesmo ficarem deixando claro, ficarem diminuindo o Piccolo, o poder do Piccolo nessa luta, porque independente, até se o Piccolo fosse mais forte, o Frost ia ganhar porque ele tinha o veneno. Então as falas do Goku na verdade são desnecessárias e toda a construção de que o Piccolo teria que se esforçar ao máximo e fazer o possível para derrotar o Imperador do Universo 6, Frost, não faz sentido nenhum. Até porque, até esse momento ali, tudo o que tinha acontecido com o Frost tinha levado a crer que ele tinha um poder parecido, na verdade ele era mais forte, mas que ele tinha um poder parecido com o do Freeza na época de Namekusei. Porque o Goku vai tratando ele como se fosse um Freeza, vai levando a luta suave, na suavidade total, porque ele tinha certeza que era mais forte. E ele tem mais certeza ainda quando ele se transforma em Super Saiyajin, e o Frost chega na sua forma final, e aí o Goku domina ele completamente, 100%, não dá chance nenhuma. É claro que o Super Saiyajin do Goku nesse momento, do torneio do Champa, era muito mais forte do que o Super Saiyajin do Goku na saga de Namekusei. O Goku na forma base já era mais forte na verdade, porque ele meio que absorveu os poderes de Deus para sua forma base. E mesmo se não tivesse, ele já tinha treinado muito antes durante todo Dragon Ball Z, que com certeza tinha aumentado seus poderes. O Goku Super Saiyajin de agora é mais forte do que o Goku Super Saiyajin de Namekusei, agora que eu digo no torneio do Champa. Mas em nenhum momento a gente viu qual que eram as reais capacidades do Frost, porque ele não deu trabalho nenhum pro Goku. Apesar da luta no mangá ter sido mais animadinha, mais legal até do que a do anime, pelo menos a do Goku contra o Frost, ele era tratado como se ele tivesse o poder de um Freeza, de Namek. Na verdade, um pouquinho mais forte. Eu tenho certeza que não tanto, mas ele era um pouco mais forte que o Freeza de Namekusei. Só que mesmo assim, não faz sentido nenhum
tratarem o Piccolo com esse desprezo. Tratar as capacidades do Piccolo com esse desprezo. Por quê? Vou explicar. Se eu te perguntar se o Piccolo é mais forte que o Freeza, você provavelmente vai dizer que não. Mas a realidade é que é. E é bastante. Pelo menos que o Freeza durante a saga de Namek e o Mecha Freeza que o Trunks matou. O Freeza do Dragon Ball Z, o Piccolo era muito mais forte do que ele. Por quê? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Piccolo em um momento de Dragon Ball Z, em um breve momento, chegou a ser o Guerreiro Z mais poderoso. Que foi quando ele se fundiu, na verdade se juntou novamente com o Kami-sama. O Vegeta tinha sido humilhado pela 18 completamente, e o Piccolo foi o único que pôde fazer frente ao 17. Numa luta incrível que os dois tiveram, eu me lembro até hoje de assistir esse episódio e gostar muito que o Piccolo estava tendo destaque. Naquele momento, o Piccolo não era o personagem mais forte de Dragon Ball, mas era o Guerreiro Z mais forte. E isso é muitas vezes mais forte do que o Freeza de Namekusei. Vamos lembrar que os androides eram, sério, muito mais fortes do que o Freeza. E esse ainda não era o Piccolo da saga Android. Eu tenho certeza que ele ficou mais forte ainda depois disso, depois de tudo que aconteceu em Dragon Ball Z. Não que ele teve algum outro super power-up, ele não aumentou tanto assim o poder dele depois, mas ainda assim aumentou. E agora vamos olhar pro Frost, o personagem que até aquele momento a gente tinha demonstrado perante o Goku, nada de tão especial assim. Humilhado mais do que o Freeza pelo Super Saiyajin, o que faz total sentido porque o Super Saiyajin de agora já é muito mais forte do que o de Namekusei, como eu falei. Mas mesmo assim não demonstrou nada de tão especial. E aí entra o outro fator, que é ele tava sendo espancado pelo Goku. Ele tava levando uma surra. Ou seja, ele já tava bastante desgastado ali. E não era pouco não, tá? O Goku bateu nele na forma normal, bateu nele quando ele tava na terceira forma, bateu nele na forma final mais ainda, em Super Saiyajin. E aí eu não sei se é porque o Goku perdeu pro Frost, por causa de um golpe que ele não entendeu, que é por isso que ele pensou e quis dizer pro Piccolo que ele não tinha chance. Mas eu não tô considerando esse um erro do Goku, eu tô considerando um erro de toda a saga, sei lá, de todo o arco. Porque parece que eles só ignoraram toda a evolução do Piccolo durante a saga dos androides. Que eu já falei aqui no canal que é uma das melhores sagas de Dragon Ball, mas não vem ao caso isso. Parece que eles decidiram ignorar ali tudo do Piccolo só pra seguir com a ideia que eles queriam de colocar o Frost para ser amassado rápido pelo Vegeta. Mas como eu disse antes nesse vídeo, isso podia acontecer sem a necessidade de colocar o Piccolo tão abaixo. Ele mesmo falou isso durante a luta. Todo mundo tirou o dia pra me desrespeitar hoje, pra me subestimar. Apesar de eu gostar mais dessa luta no anime, no mangá até parece mais que eles estão mais parelho ali, mais pau a pau, e que o Frost ganhou mais por causa do veneno. Eu não gostei do Frost no mangá, na verdade, mas no anime parece muito que o Piccolo só tem uma chance, sabe? Acertar uma Kakosapo e não tem mais nenhuma chance. É isso que eu não gostei, porque eles podiam ter feito o Piccolo perder, mas a luta podia ser sim mais equilibrada. Até porque, vamos lá, considerar, eu não posso dizer que isso tudo que aconteceu é um erro, porque é claro, o Frost pode ser mais forte do que um Cell, do que um Majin Buu. Tirando toda a construção da luta contra o Goku, não tem nada que exatamente comprove que ele é mais fraco. Na verdade fica mais claro que ele é mais forte. A questão é que, mais uma vez eu digo, o Piccolo também não é qualquer coisa e o Frost já estava fraco. Mas por algum motivo todo mundo ali já tinha certeza desse resultado, e de que o Frost seria vencedor dessa luta. Quanto que aconteceu na realidade é que tanto no mangá quanto no anime, mais uma vez ele só ganhou por causa do veneno. Então nem esse favoritismo todo se comprovou. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer até aqui. Dragon Ball Super ele não é o anime mais coerente de Dragon Ball em questão de nível de poder. Os níveis de poder vão ficando tão absurdos que chega no final lá antes do torneio do poder e o Kuririn bate de frente com o Goku, tá ligado? Blue. Mas eu lembro que quando eu assisti essa luta em específico eu fiquei muito bolado e muito confuso. Pra mim não faz sentido até hoje. Só aproveitando que a gente tá falando dessa saga em específico do torneio do Champa, eu lembro que tinha uma teoria de que o Rito era a versão do Cell do universo Sage na época. E eu achava isso muito incrível. Com certeza ele não é, mas até que eles são um pouquinho parecidos. O físico e tal. Enfim, é claro que o Frost pode ser só mais forte mesmo, muito mais forte do que os vilões que vieram depois de Dragon Ball Z. E ele tinha que ser mesmo pra ter um pouquinho de resistência pelo menos nesse torneio. Mas acho que deu pra entender qual que é a minha frustração quanto a tudo isso e essa luta, tudo que envolve isso aí. Eu realmente não gostei do Frost no mangá. Por incrível que pareça, achei ele melhor no anime. Deu pra vender mais que ele era um inseto, um verme que o Vegeta ia pisar. Mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima e tchau! Logo mais eu volto com mais Dragon Ball, hein?